Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você está num canal que tem mais de 130 vídeos à sua disposição. Inscreva-se o mais urgente possível se você não é inscrito, tá bom? Hoje vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, tema que a gente nunca se cansa de falar dele. E agora, com essas guerras ocorrendo aí, muitas pessoas estão se perguntando, mas o que está acontecendo serão os fins, o fim dos tempos, será o fim dos tempos, tal. Muita gente está pensando assim, mas eu quero relaxar você aqui, né? Dizer a você que relaxe, descanse. Eu vou trazer para você hoje aqui uma palavra para você entender essa sequência de eventos que virão. Eu já falei isso em outros vídeos, mas terá uma sequência de eventos, né, para o fim dos tempos e principalmente para a segunda vinda de Cristo. Então, esse tema de hoje, eu vou falar para você sobre isso, tá bom? Vou abrir aqui o tema para você entender. Então, eu coloquei aqui, certo, inúmeros sinais de que a segunda vinda de Cristo está próxima, certo? Então, já sabe, né? Fique aí assistindo o vídeo até o final, para que você seja edificado e também você relaxe, fique tranquilo. Né? Se você é cristão de verdade, quanto mais se aproximar a vida de Cristo, mais você deve ficar feliz, porque o próprio Cristo disse que quando essas coisas começassem a acontecer, nós levantássemos as nossas cabeças, porque a nossa redenção estaria próxima. Então, com certeza, é o próprio Cristo que nos diz isso, tá bom? Então, vamos trazer alguns sinais aqui, né, para a vinda de Cristo, que você vai, ao lermos aqui a palavra de Deus, você vai dizer, tenho certeza, se você é uma pessoa cristã e que já leu a Bíblia, pelo menos, você vai dizer, ó, pastor, tudo isso aí já aconteceu. Então, falsos cristos, né? Mateus 24:5, Cristo disse, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Marcos 13:22 diz, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, deixa eu dizer para você, eu duvido muito que você não já tenha ligado aí a sua TV ou assistido na internet alguns homens aí se fazendo passar por Cristo, né? Alguns até já morreram, outros ainda estão vivos, mas todos eles, os que já morreram, já provaram mesmo que não eram o Cristo, né? Já foi provado, a própria história provou que eles não são o Cristo, já morreram e não ressuscitaram, né? Como Cristo ressuscitou. Então, isso não é uma coisa que para cristãos seja uma coisa tão admirável, porque já aconteceu muitas vezes. E falsos profetas está cheio aí, né? Todo canto, os homens estão burlando a palavra de Deus para o seu bom proveito e tal, e não estão querendo se submeter ao Senhor. Mas, para isso aí, para mim e para os cristãos que são realmente fiéis, não nos assusta em nada, tá bom? Então, não se assuste com isso. Também diz assim, guerras e rumores de guerra, é outro sinal forte, né? Mateus 24:6 diz assim, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, veja aí, Cristo tranquilizando já os discípulos naquela época, que a partir daquela época já começaram os rumores de guerra, inclusive no ano 70 depois de Cristo, né? Jerusalém foi invadida, tal, pelos romanos, e ali se cumpriu uma profecia que o próprio Cristo proferiu. Então, a Bíblia é assim, tudo se cumpre, né, certinho, no tempo certo. E nós estamos vendo aí que tudo isso aí, que guerras e rumores de guerra, nós já ouvimos falar de muito tempo, desde os nossos pais, né, desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial e outras guerras que aconteceram na humanidade. Isso já vem sendo falado e com certeza são sinais para a vinda de Cristo que já se cumpriram em nossas vidas, tá certo? Então, já se cumpriu no planeta, no mundo. Ainda tem outro sinal grande, terremotos, fomes, pandemias.
Então, Lucas 21:11 diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, e haverá também coisas espantosas, grandes sinais nos céus. Bem, coisas espantosas, terremotos, tsunamis, todo tipo, tudo isso aí já aconteceu na Terra, então são sinais já cumpridos, e também sinais nos céus. Se eu fosse desde a minha adolescência até hoje tentar elencar aqui a quantidade de sinais que foram vistos nos céus lá para cá, seriam tantos que esse vídeo não terminaria. Então, com certeza, tudo isso já se cumpriu, e talvez você já está se perguntando, e o que é que falta então para se cumprir para a vida de Cristo? Calma que nós vamos a um roteiro daqui a pouco, que é bíblico e que é confiável, tá bom? Outra coisa que Jesus previu: sereis odiados e perseguidos. Ele disse, Mateus registrou no capítulo 10, versos 22, as palavras de Jesus que diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, isso não é, isso aí todo mundo já sabe, né? Desde os anos 70 depois de Cristo, que os cristãos são odiados, perseguidos, né? Até que o cristianismo cresceu, não resta dúvida, mas continuam matando cristãos, continuam perseguindo cristãos. Aqui no Brasil mesmo há perseguição, sim, e há perseguição em outros países, perseguições físicas e ideológicas, psicológicas, enfim, é muita coisa. Mas tudo isso já aconteceu. Provavelmente você está dizendo, e então, pastor, o que falta acontecer? Tenha calma, vamos devagar. A palavra de Deus responde tudo, tá bom? Então, ainda agora eu vou para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente, isso aí é o Espírito de Deus, né? Observe, está com letra maiúscula, expressamente diz que nos tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, se a gente for analisar algumas religiões que tem aí, alguns falsos profetas, né? Alguns ensinadores, isso aí já está impregnado, né? Ainda bem que a Igreja de Cristo continua resistindo tudo isso, mas tudo isso aí já tem se cumprido, e você, mais uma vez, deve estar perguntando, então, o que é que falta se cumprir, né? Então, vamos em frente, a palavra de Deus é completa. Também, um grande sinal é o ódio generalizado. Nós estamos vivendo num tempo de ódio, né? Até um determinado povo aqui no Brasil que dizia que era o povo do amor, a gente já sabia disso, mas os que seguiram esse povo aí, achavam que era o povo do amor, se ferraram, porque de amor ali não tem nada, eles têm muito ódio, eles têm muita perseguição, eles, na verdade, nada têm de amor, certo? Isso está se cumprindo literalmente aqui no Brasil, nem adianta ir para outro país, aqui mesmo a gente já está vendo. Mas diz assim em Mateus 24, verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Então, há muito ódio aí na humanidade, muito ódio entre as nações, muito ódio entre as raças, muita coisa ruim está acontecendo, muito ódio provocado pelas ideologias, o ódio está se espalhando sobre a humanidade. Mas tem mais coisa, a Bíblia tem muita coisa, né? Agora, você com certeza ao ouvir tudo isso, se eu quisesse, eu poderia trazer aí mais de 200 sinais que já se cumpriram para a vida de Cristo, todos eles catalogados na Bíblia, claro. Mas eu não vou fazer isso, senão esse vídeo não tem fim. Mas eu elenquei aí alguns sinais, né, que agora eu coloquei aquela parte que você estava curioso ou curiosa, dizendo assim, o que falta então, pastor, acontecer? Então, o que falta acontecer? Vejam só. Relaxem,
alegrem-se, principalmente você que é cristão, porque isso significa que a nossa redenção está próxima. Então, eu fiz uma lista aqui, que é bíblica, e que são eventos que acontecerão antes do fim dos tempos, antes do juízo final. Pronto, vou dizer isso, né? Antes do juízo final. Então, que eventos são esses? Primeiro, antes de o anticristo tomar posse aqui na terra, tem que ocorrer aquela guerra de Ezequiel, capítulo 38, verso 39, que quando se analisa na história da humanidade, ela ainda não aconteceu. E essa guerra, alguns, não sou eu que estou dizendo, mas alguns teólogos estão dizendo que é essa que está acontecendo agora em Israel, certo? Essa de Ezequiel 38 e 39, chamada Guerra de Gog e Magog, certo? Gog seria o príncipe, Magog é a terra desse príncipe, mas eu ainda não digo isso. Muito embora está parecido, eu preciso esperar um pouco mais os fatos acontecerem, e quando eles acontecerem, tem mais coisa para acontecer para que seja essa guerra de Ezequiel 38 e 39. Se isso acontecer, então com certeza eu virei aqui no próprio canal e direi, olha, agora foi comprovado, essa é a guerra que está escrita em Ezequiel 38 e 39. Então, na minha ótica e na ótica de muitos historiadores, não aconteceu ainda essa guerra de Ezequiel, capítulos 38 e capítulo 39. Certo? Bem, esse é um evento que precisa acontecer antes do anticristo tomar posse. Aí, segundo evento, governo mundial do anticristo. Então, depois dessa grande guerra, se for essa agora, né, de Israel, não estou dizendo que é. Alguns já estão dizendo, eu não estou dizendo ainda. Mas se for, então logo após vai aparecer o homem pacificador, né, que vai tomar posse como governo mundial, até aceitado pelos judeus e não passa do anticristo. Não vou me delongar sobre isso, isso está em Apocalipse 13, mas não só em Apocalipse 13, em inúmeros outros textos da Bíblia, mas não vou me delongar tanto nisso. Ele tomará posse, governará por 7 anos e meio de forma pacífica, 3 anos e meio de grande tribulação. Bem, aí terceiro, vem a grande tribulação, né, conforme Mateus 24, eu citei alguns versículos, mas você pode ler o capítulo 24 todo. Quarto evento, o arrebatamento da igreja, conforme Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. Eu quero fazer aqui, abrir um parênteses aqui para dizer que nessa questão do arrebatamento existem 3 linhas de pensamentos. Eu não vou aqui me debruçar sobre essas linhas de pensamento, eu tenho a minha posição já, mas não vou falar sobre isso, senão o tempo fica muito corrido, né? Não vai dar tempo de falar. Existem 3 linhas de pensamento na questão do arrebatamento. São os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. São aqueles pré-tribulacionistas, os que acreditam que Deus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Mesotribulacionistas são aqueles que acreditam que o Senhor arrebatará a igreja no meio da grande tribulação. E pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Bem, aí fica com a sua linha de raciocínio, pensamento e estudo da palavra de Deus. Quinto, prisão de Satanás por 1000 anos. Ele primeiro precisa ser preso, depois dele preso, o próprio Cristo é quem vai prendê-lo. Aí vem o sexto evento, reinado de Cristo por 1000 anos, certo? Tudo isso está em Apocalipse. Apocalipse 20, verso 2, Apocalipse 20, verso 3. Depois dos 1000 anos de Cristo, veja como tem muita coisa para acontecer. O sétimo evento, soltura de Satanás, Apocalipse 20, verso 7. O Senhor não quer ninguém insatisfeito com ele. Então, depois de 1000 anos de Cristo reinando, o Senhor solta Satanás para tentar novamente as nações da terra, e não adianta alguém vir dizer aqui que o milênio é lá no céu, nada disso, o milênio é aqui mesmo na terra, porque está muito claro aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 7, que Satanás será solto para tentar as nações da terra. Como
como isso aconteceria lá nos céus, certo? Então, eu não vou entrar nesses detalhes, porque é muita coisa, eu tenho muitos outros vídeos falando sobre isso. Oitavo evento, Batalha do Armagedon, Apocalipse 20, versos 9 a 10. E, por final, o nono e último juízo final, que é Apocalipse 20, versos 11 a 15. Então, deu aí para você perceber que não adianta ficar aí, às vezes, até cabisbaixo, pensativo, nada disso, pelo contrário. Para nós cristãos deve ser uma grande alegria. Estamos avisados de tudo isso e o próprio Jesus Cristo disse, ó, quando isso começar a acontecer, não fiquem tristes. Pelo contrário, alegrem-se. Levante as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima. Então isso para nós é uma felicidade muito grande, ter de falar procurar falar dessas coisas e não somente falar, mas viver aquilo que nós pregamos, tá bom? Muito bom. Não se esqueça, está aí o rápido lembrete, né, para você se antenar. Eu sei que o mundo está em guerra, sei que a coisa está difícil, mas o momento é levantarmos as cabeças, sermos felizes, vivermos como verdadeiros cristãos, crendo na promessa de Deus que estaremos para sempre com o Senhor. Grande abraço, até a próxima. Não se esqueça, viu? Este canal tem muitos vídeos para a sua edificação.